Hoje vamos falar sobre um tema muito importante: equilíbrio entre carreira e lado pessoal. Isso é possível? Como conseguir viver essa realidade? Como trabalhar com o que ama e conseguir fazer uma transição de carreira? Hoje falamos sobre isso e o encontro ficou incrível. A querida Mari Menezes é psicóloga e mentora de carreira e hoje vem compartilhar um pouco da sua trajetória e como você também pode começar a aplicar isso no seu dia a dia. Vamos juntos nessa? Meu nome é Alessandra Vick e o meu objetivo aqui no canal é para que mais e mais pessoas vivam essa realidade, consigam trabalhar com o que amam, vivendo de forma leve, alcançando o resultado com tranquilidade. Porque é possível alcançar ambos, não precisa ser uma coisa ou outra. E se você gosta desse conteúdo, já se inscreva no canal e acione o sininho para ficar por dentro de tudo que acontece por aqui. Tem conteúdo novo toda semana. Querida Mari, que alegria recebê-la aqui no canal, fico super feliz. Até estávamos falando sobre isso antes, não sei como nos conhecemos, não sei como que os nossos caminhos se cruzaram, mas fico feliz em saber que temos esse propósito em comum e ajudar pessoas a conseguirem trabalhar com o que amam, a encontrar prazer no dia a dia e não apenas nas férias, nos finais de semana. Eu acho que essa troca vai ser muito gostosa. Mas antes disso, eu gosto de perguntar para os convidados aqui. Quem é Mari, para além do currículo? Compartilhe um pouco para a gente. Nossa, quem é Mari além do currículo? Nossa, acho que a Mari está em transformação constante, né? A Mari agora é mãe, que é, nossa, um papel assim que toma 48 horas do meu dia. A Mari, para além do currículo, é uma pessoa bem sonhadora. Assim, eu acho que tenho desejos que às vezes são tidos como utópicos, mas eu acredito muito neles e acho que como você, a gente tem uma missão de levar, né, um sentimento mais positivo sobre a vida para todo mundo. E às vezes, não sei, eu vejo muito como as pessoas taxarem como positividade tóxica, mas eu sei que ela é real, que ela pode ser conquistada assim. Então, eu bato no martelo muitas vezes, então a Mari é muito sonhadora, né? Eu até falo ali no meu perfil, eu tenho o sonho de ter um retiro de saúde mental, né, onde as pessoas vão lá para se cuidar, para se reencontrarem, assim, putz, é algo super longe da minha vivência profissional, mas tá lá, e um dia vai realizar. E eu acho que isso não é só sobre trabalho, eu acho que é sobre a Mari como esposa, a Mari como filha, como irmã, e agora também como mãe, né? Trazer essas possibilidades de sonhar o que quer que seja para o meu pequenininho, eu acho que é a minha missão número um, sabe? E eu me identifico muito com isso que você fala, porque já me questionaram várias vezes durante a minha trajetória, no sentido, ah, Eli, mas com você é diferente, porque você vê tudo cor-de-rosa, porque você parece que só vê o lado bom da vida, porque você parece que vive numa bolha. Eu falo assim, gente, eu não vivo numa bolha, eu tenho noção das coisas ruins que acontecem, eu tenho na minha vida vários desafios, mas eu acho que é uma escolha como nós vamos lidar com isso, né, Mari? Eu acho que é uma questão Uhum. de para onde vai o nosso olhar e o que faremos a partir disso. Então, eu me identifico muito quando você fala sobre essa questão de sonhar, de buscar mais, de realmente acreditar em situações que às vezes os outros olham e só veem o que falta, só veem o lado ruim. E como isso acaba impactando nos nossos resultados também até aqui, né? Não sei se você quer falar um pouco Exato. mais sobre isso. Eu acho que até outro dia eu compartilhei assim que tinha um post de alguém falando: "Ah, vender o que é possível ter equilíbrio de vida", e a gente comprou essa ideia e e a gente fica meio na paranoia achando que todo mundo consegue menos a gente. E quando eu vejo esse tipo pessoas influentes, pessoas grandes, né, eu fico brava porque é possível. Só que você tem que abrir mão de algumas coisas, né? Você tem que entender Uhum. o que é importante para você. Às vezes, né, lá nessa postagem desse influencer estava falando, porque você não vai conseguir fazer yoga, francês, cuidar dos seus filhos, do seu que, nananã, isso não é impossível ter equilíbrio de vida. Mas talvez o equilíbrio não seja isso, não seja fazer tudo ao mesmo tempo,
né? Seja você escolher o que é importante para você naquele momento e as outras coisas delegar ou fazer até onde lhe é permitido, mas aquilo que é prioridade na tua vida, você foca, né? Uhum. E isso é equilíbrio. E eu fico brava quando as pessoas falam: ah, não comprem essa ideia de equilíbrio de vida que é só para vender curso, para vender serviço e essas coisas, porque a grande maioria acaba desacreditando. Então, tá ok trabalhar 12 horas por dia, chegar em casa, ficar no piloto automático ali no Netflix, dormir e acorda e faz tudo de novo, faz tudo de novo, sem querer enxergar que dá para ser mais intencional no dia a dia, trazer um pouquinho de cor, né, para o seu dia a dia, e não viver só de trabalhar e de pagar boleto, que, nossa, né, é a maior parte da nossa vida, é a nossa vida de trabalho funcional. E, meu, se a gente não trouxer um pouquinho de cor ou gostar do que a gente faz, que nem sempre a gente vai gostar do que a gente faz, mas a gente precisa ter algo prazeroso no nosso dia a dia, é muito triste. Exato, a vida é muito valiosa para deixar o tempo escorrer dessa forma, né? De viver de uma forma Demais. tão pesada. É isso que você falou da questão do equilíbrio, tá muito forte hoje, né? Ah, não dá para fazer tudo, nem tente, porque você não vai conseguir, colocando como uma forma. E na verdade, eu penso como você nisso, de que você precisa, cada pessoa, né, precisa escolher qual é, em função da fase de vida atual, qual é a prioridade. Então, você agora, recém com seu filho, né, neném, poxa, isso tem uma prioridade diferente do que era antes em relação ao trabalho, em relação a Uhum. outras áreas da vida. Então, a gente precisa aprender a equilibrar em função disso e não querer aquela mesma coisa do passado ou idealizar coisas que não são compatíveis. Eu acho que entra nesse sentido. Uma coisa que muitas vezes as pessoas falam na internet é: ah, o que é sucesso, né? O que é sucesso para cada um? E o meu sucesso pode ser diferente do seu, que é diferente de outras pessoas, e é aqui que entra o que cada um vai considerar também como equilíbrio. Não é uma regra para todo Uhum. mundo. Agora, eu concordo com você, quando as pessoas dizem que trabalham 12 horas ou mais, que elas não têm tempo para elas, que elas não cuidam delas porque estão na correria. Será que isso faz sentido? E a gente está vendo que, infelizmente, a conta vem. Pessoas tendo burnout, problemas sérios de saúde física, mental, por justamente não conseguir fazer o mínimo de autocuidado. E que isso não é sustentável. Exatamente. Essa questão do que é sucesso é algo que eu questiono demais, assim, no consultório, né? Uhum. Porque às vezes eu dou conselhos até contra o meu trabalho, porque eu falo, ok, você precisa ganhar mais para quê? Para comprar mais remédio, para pagar mais terapia, para pagar melhor um psiquiatra, porque assim, você está trabalhando para caramba e um terço do seu salário, grande parte do seu salário está indo para sua saúde mental. E aí, tá fazendo Uhum. sentido isso que você tá fazendo por você? Talvez se você tirar um pouco o pé do acelerador, você talvez não precise ganhar tanto, ou você possa usar melhor esse dinheiro, não que cuidar da saúde mental não seja um investimento, mas na verdade ela tá tampando uma dor gigantesca, né? Uhum. Então, fazer terapia é legal, mas assim, será que preciso ganhar, trabalhar tanto para ganhar mais, para pagar remédios, psiquiatra e tudo mais? Talvez olhar o que é prioridade, né? Reorganizar a vida. E muita gente está aí correndo atrás de um sucesso que nem sabe exatamente o que é. Exatamente. Eu já, E já fica estive naquela nesse papel também. frustração, fica na frustração de não alcançar, mas na verdade está buscando algo que não faz sentido para si, faz sentido para o outro, às vezes. Exato. É Uhum. que é o validação do outro, né? Eu preciso ser bem vista entre os meus colegas, eu preciso ser bem vista pelo meu chefe, mas por dentro eu tô assim, tá, o que que eu tô fazendo mesmo? Tá fazendo sentido o que eu tô fazendo? Exato. Você que estava comentando antes, você chegou a passar por isso? Passei, então, em 2020, eu coloquei o pé no acelerador para minha transição de carreira, porque eu trabalhei 10 anos em RH, né? Na Uhum. verdade, assim, se me permite contar um pouquinho da minha história bem Claro. brevemente, Ale, formei em psicologia em 2010, isso, bom, dá para ter uma ideia de quantos anos eu tenho. É, e eu tinha muito medo. Na verdade, eu ouvi crescendo que psicologia não dava dinheiro, né?
dentro da minha casa, minha mãe questionava, tá, você quer mesmo fazer psicologia? Todo semestre era, a gente vai mesmo renovar a matrícula? Então, assim, eu cresci com muitas dúvidas sobre Uhum. o retorno financeiro da profissão, não sobre o poder da profissão, mas o retorno financeiro. E também era uma época onde não tinha o digital para nos ajudar a divulgar. Então, era cartãozinho no cabeleireiro, era o boca a boca, era bem mais low profile, né? Uhum. Então, quando eu me formei, eu fui direto para o RH, porque era uma renda fixa, né? Era uma renda garantida, meio sem questionar. Então, queria ganhar dinheiro, queria estabilidade. Eu não venho de uma família que sempre me permitiu muita coisa, então já trabalhei de recepcionista, telemarketing e tudo mais, então não escolhi muita coisa, então eu sempre tive que trabalhar para ajudar em casa. E eu entrei quando me formei e, na verdade, isso durou 10 anos, por não questionar o que eu estava fazendo, né? Então, Uhum. assim, eu falo, eu mudava de empresa, eu mudava de segmento, eu mudava de chefe, tudo estava ruim. Eu não gostava dos meus chefes, eu não gostava da cultura, eu não gostava do meu colega, eu não gostava do que eu fazia, e sempre era o outro, nunca era eu, né? O Uhum. problema, porque eu não questionava. Então, nisso, eu fui pulando de empresa, eu até era promovida, eu crescia, eu ganhava mais, mas estava tudo ruim, eu não gostava daquilo que eu fazia. E eu Uhum. cheguei até a questionar se eu gostava de trabalhar. Porque, assim, nossa, eu passei por diversos chefes, diversos segmentos, diversas funções, e nunca tá bom. Talvez eu nem goste de trabalhar. Isso é muito, assim, era difícil de admitir aqui dentro. Muito forte. E aí, demais, né? Porque, assim, Uhum. eu não nasci pra ser dondoca. Até queria, mas não me permitia. É, e aí, em 2017, eu estava numa empresa assim que, nossa, acho que foi o pior cenário para minha saúde mental, porque além de eu não gostar da minha função, eu lidava com uma cultura muito. Era uma cultura muito preconceituosa. Eu trabalhava em recrutamento, então, assim, eu tinha que recrutar pessoas bonitas, com roupas de grife, de pele branca, e, nossa, aquilo para mim, assim, me fez muito mal. E Uhum. eu estava dentro do RH, então eu falava, meu, o que, que eu faço com isso, né? Para quem que eu vou denunciar? Com quem que eu vou conversar? Vou denunciar minha chefe? Né? Como que funciona isso? Então, assim, foi um Uhum. momento ali que, nossa, eu chorava no banheiro do trabalho, um dia sim, dia outro também. E não dava para mim mais. E aí eu fui procurar uma coach, né? Fui fazer um processo de autoconhecimento. Tava assim, meu, preciso de uma solução. E eu lembro que cada sessão, assim, foi muito valiosa, mas eu chorava muito, porque eu olhava para minha vida, eu estava extremamente frustrada, porque eu não gostava do meu trabalho, só que ao mesmo tempo ele roubava todo o meu tempo, então eu não estava presente na minha família. Eu tinha um relacionamento assim que, como eu não estava feliz, qualquer coisa servia, então um relacionamento ruim. Uhum. Então, naquilo eu mergulhei num autoconhecimento e eu falei, meu, tá tudo errado, sabe? Eu preciso mudar. Eu estudei psicologia para cuidar de pessoas e eu não estou cuidando de pessoas, estou cuidando de pessoas brancas que se vestem bem, né? Assim, cuidando da carreira dessas pessoas e isso estava me fazendo muito mal. E Uhum. aí deu o start que eu E não precisava estava mudar. cuidando de você também, né? Tava Nossa, desequilibrado tudo. isso nem tinha espaço, né? Assim, e eu comecei hoje, engraçado, né? Hoje eu reconheço que talvez eu estava num burnout, mas na época burnout nem era muito falado ainda. Assim, de estar dirigindo e coração acelerado quando estava chegando no trabalho, eu falava, meu Deus, o que está acontecendo, sabe? Uhum. E aí deu o start que eu precisava mudar. Mas reconheço que não é um processo lindo, linear, né? Então, em 2017 eu fiz esse processo, né, com uma coach que foi maravilhoso para mim. Eu entendi que eu estava no lugar errado, mas eu ainda faltava coragem para me movimentar. Então, eu Uhum. comecei cuidando dos meus relacionamentos. Então, terminei um relacionamento que não estava indo bem, olhei mais para dentro da minha família também. E aí eu mudei de empresa para sair daquele ambiente que estava me fazendo muito mal para um que
dava para suportar, sabe? Tipo, agora eu Uhum. consigo olhar para mim, assim, tá pagando as minhas contas, mas eu ainda preciso saber o que eu vou fazer. E aí, Sim. em 2020, eu fiz, de fato, a minha transição de carreira. Então, eu voltei para os atendimentos, voltei a estudar e tudo mais, porque eu sempre falei, eu quero olhar para as pessoas para além da cultura da empresa. Eu não quero seguir regra das empresas, né? Eu quero poder falar para aquele profissional, seu chefe é tóxico, sim. Você tem que mudar de empresa. Você não está aqui, você não está Uhum. feliz. É, Você e não tinha estando autonomia, que dentro do era uma coisa RH, importante para você ali. imagina, estando dentro do RH, eu tinha que dizer amém para a cultura e falar: vem para cá, vem trabalhar comigo, que aqui você vai ser feliz, aqui você vai crescer. E nossa, era muito errado isso, né? Isso não acontecia. Então, o meu processo de transição de carreira foi muito pautado em realização profissional mesmo, assim, de eu quero Uhum. equilíbrio de vida, eu quero me encontrar. E hoje, tendo feito esse processo de uma forma que eu considero que foi de sucesso, porque hoje eu sou feliz com o que eu faço, né? Uhum. Não, nem falando de retorno financeiro, mas eu tenho um dia a dia bacana, eu trabalho com o que eu gosto. E eu posso hoje ajudar as pessoas a encontrar essa luzinha no fim do túnel também. Então, Uhum. me dá muito prazer isso, sabe? De mostrar para eles que cara, não é só o CLT que vai te trazer segurança. Às vezes você precisa de um passinho de coragem para cuidar da tua agenda, para ser seu próprio chefe e vai dar mais certo Uhum. do que você viver numa cultura que não te faz bem, né? Ou às Eu sou vezes uma quer grande. estar na CLT, mas não naquela empresa, encontrando um lugar onde tem Exato, esse sentimento de pertencimento, onde se encontre, né? Questionando um pouco para sair desse piloto automático. exatamente. E Uhum. assim, tem muito aquele sentimento de gratidão, de nossa, mas eu tô há tanto tempo aqui, é uma traição com o meu chefe, ou o medo, né? Que eu falo, eu só contei para dentro da minha casa, né? Porque minha mãe e meu irmão são funcionários públicos. Então, eu ser autônoma é tipo, meu Deus, é um Uhum. pesadelo. Então, eu só Sim. contei para minha mãe da minha transição de carreira quando deu certo. Olha, mãe, faz um ano que eu fiz minha transição de carreira. Eu não falei para ela. Eu tenho uma renda legal, eu tenho pacientes, está indo tudo bem, tá? Uhum. Porque assim, eu não precisava de alguém me colocando mais medo do que eu já tinha. Uhum. Então, às vezes a gente precisa fazer alguns movimentos de coragem para sair de um ambiente que não está fazendo bem. Uhum. Isso que você falou da sua mãe, por exemplo, às vezes pessoas da nossa rede de apoio, pessoas da nossa confiança, elas querem ajudar sobre o olhar delas, mas é um olhar e uma bagagem que é diferente daquilo que a gente vive, ainda mais falando de quem está empreendendo no online, que é algo novo, assim, que poucas pessoas vivem disso dentro do nosso contexto, pelo menos do meu, eu acho que eu fui a primeira, dentro das pessoas que eu conhecia, então como não para ignorar o cuidado dessas pessoas, mas para saber filtrar. Eu acho que isso é um ponto importante para a gente falar e tentar se aproximar de pessoas que estejam vivendo aquilo que a gente busca para aprender quais são os próximos passos, por onde ir, por onde evitar, e depois os outros vão perceber que, opa, também é um possível caminho, né? Ainda que diferente Uhum. daquilo que eu escolheria para mim. Exatamente. E assim, obviamente, minha mãe tinha toda a boa vontade de me ver dar certo, mas dentro das crenças dela, né? Uhum, O que é um trabalho estável para ela é muito diferente do que é um trabalho estável para mim. E eu nem sei se estabilidade é um valor que me representa, né? Eu uhum, tô me transformando como profissional o tempo todo. Eu falo, em 2020 eu dei o start, né, nos atendimentos, mas muita coisa já mudou desde lá, né? Para uhum. mim, isso talvez não seja importante a estabilidade. Por exemplo, para mim, precisa ter mudança. E nesse momento eu estou Exatamente. literalmente me mudando a cada um mês. Eu estou numa vida nômade com meu marido. Mas mesmo antes de viver dessa forma, eu preciso da mudança no trabalho. Quando fica muito assim, aquilo me deixa entediada, é algo que não me Uhum. dá assim ânimo, não. Então a gente precisa desse autoconhecimento, que foi algo que você passou para viver essa transição, foi algo que eu passei também e que eu indico através do meu trabalho. Acredito que você trabalhe muito também, né, nesse pilar,
Porque não tem como nós buscarmos algo que nós gostamos se nós não nos conhecemos. O que que eu gosto de fazer? O que A que gente me nem faz sabe o que que feliz? é. Quais são os meus valores? Eu estou mais ligada à segurança ou à autonomia? Eu estou ligada a desafios ou à segurança, a ter essa estabilidade? Eu tenho que ter noção. E deixando claro que não tem certo e errado, melhor ou pior. É uma questão de saber o que é melhor para cada um de nós. Eu falo, eu sou uma grande levantadora da bandeira do empreendedorismo, né? Porque assim, eu acho que o empreendedorismo dá tanta liberdade para a gente criar. Hoje eu trabalho nos meus moldes. Obviamente, eu tenho um código de ética, né, que regula a minha profissão, mas eu trabalho nos meus moldes no horário que eu acho que eu tenho que trabalhar, no horário que eu quero trabalhar, da forma que eu quero trabalhar, né? Eu sou uma grande, eu falo, gente, vai, né? Tenha coragem, sai dessa caixinha aí do corporativo, que tem muita coisa lá fora. Uhum. E falando bem honestamente, a gente é mais valorizado também, né? Eu não sei, você já trabalhou CLT, Ale? Não CLT tradicional, mas já prestei serviços de uma maneira quase CLT dentro de outras instituições. Então, eu posso dizer, eu tinha questão de horários, eu tinha questão de prazos e outros pontos onde eu também cheguei a viver de acordar e dormir pensando no trabalho, achando que era sempre pouco, e eu falei, opa, não quero isso para mim. E é isso, né? Acordar e dormir preocupada, Uhum. insatisfeita, angustiada. Tem muita coisa errada aí, né? Não é tem alguma coisa errada, tem muita coisa errada aí. Então, Sim. São só vários que as sinais, pessoas várias veem. coisas que estão acontecendo que, opa, preciso olhar para dentro. E eu acho que eu falo muito sobre coragem, porque eu acho que coragem é o pilar número um, assim, para muita mudança, né? Então, quando as pessoas vêm, questionam, não tô feliz, eu tô angustiada, tô ansioso, é porque elas veem um único caminho tradicional como trabalhar, né? A forma de trabalhar. Existem tantos outros hoje, só Sim. que precisa de coragem, né? Eu acredito, assim como você, muita coisa só está funcionando porque a gente teve coragem de olhar para aquilo, dar uma atenção para aquilo e se transformar, né? Cada Uhum. dia, e ainda mais que a gente trabalha com o digital que eu conheci em 2020 não é o mesmo de hoje, a gente Não. tem que se atualizar, né? Uhum. E precisa estar ali, né? Colocando a cara a tapa. Mas o retorno, ele é muito potencial. E é muito gratificante poder trabalhar com o que gosta. Eu acho que esse é um pilar muito forte para mim, porque não faz sentido, a gente sabe que tem realidades e realidades, né? Que isso precisa ser levado em consideração. E às vezes quem está nos escutando fala, poxa, mas hoje eu nem sei para onde ir, não sei por onde começar, e estou vivendo tudo que vocês estão falando para. E tá difícil de sair. Mas com planejamento, com esse olhar para dentro, pouco a pouco é possível fazer essa transição. Não precisa ser uma coisa forte, pesada, sob estresse. Pode ser trabalhado aos poucos. Eu até não sei como é que é o seu trabalho em relação a isso, Mari, mas dentro do meu, eu normalmente guio para que seja de uma forma mais leve, que não precisa ser 880, que não precisa ser assim, ah, não aguento mais, então vou Gradual, né, jogar tudo. Ale? Isso, porque é mais sustentável. Funciona não só agora, aquilo cria uma base para frente. Exatamente. Eu falo que a transição de carreira ela é um processo, né? Eu falo, eu dei o start em 2020, Sim. mas eu fiquei um ano trabalhando CLT e acordando mais cedo na hora do almoço e à noite atendendo para fazer meu pezinho de meia para falar, peço demissão, chega, para mim Uhum. deu, sabe? Sim. É, e exatamente como você falou, existem realidades e realidades, mas eu já acompanhei em processo de transição de carreira pessoas de todos os níveis, né? Uhum. Então, como que você vai fazer essa transição de carreira? Você vai vender brigadeiro dentro da faculdade? Precisa ter um pé de meia, justamente para aquilo ser leve e Uhum. sustentável. Né? Eu não vou falar peça demissão hoje se você não tem uma garantia financeira e vai se jogar no digital, né? Que é um Sim. negócio que eu falo, eu demorei ali, fiquei falando sozinha, sem cliente, 8 meses. E as pessoas precisam ter essa paciência, né, de Uhum. retorno. Então, eu fiquei ali 8 meses. Oi, gente, eu sou psicóloga. Oi, gente, eu sou psicóloga. Todo santo dia.
Até que 8 meses depois que eu abri minha continha no Instagram, alguém falou: Oi, você atende? Quero ser seu paciente. Eu falo, nossa, né? E Uhum. assim, as pessoas hoje não têm essa paciência para o processo dar certo, né? Só que Uhum. eu agradeço muito da Mariana de 2020 que falou: vai, acredita, vai dar certo. Mas também com o Sim. planejamento. Que se eu tivesse no primeiro estresse pedido demissão, eu não ia suportar 8 meses de negativas, né? De falta de retorno. Sim. Exato. E aqui entra o planejamento que nós estávamos falando. Cada um tem que ter noção de qual é a sua realidade, incluindo o planejamento financeiro, incluindo como lida com esses momentos, o que você vai precisar fazer para prevenir, para não desistir na primeira, porque isso que você comentou do processo é fundamental. Eu falo do ponto por ponto, que foi um dos grandes ensinamentos do tênis para mim. Não dá para querer ganhar algo, alcançar algo, se você não construir a caminhada. Não, não é assim que funciona, né? Então, e até porque essa caminhada ela é desafiadora, exige coragem, exige tomada de decisão, mas ao mesmo tempo. Quando a gente caminha na direção daquilo que realmente faz os olhos brilharem, daquilo que, no estilo de vida que faz sentido, as coisas começam a fluir completamente diferente. É uma leveza, é um dia a dia que faz tudo valer a pena. Até a questão de encontrar a sua missão, como você começou aqui falando de, poxa, eu gosto tanto de participar dessa mudança na vida de outras pessoas para que eles consigam viver aquilo que eu consegui viver. E eu sinto isso muito forte também. Poder ajudar, estender a mão para outras pessoas se encontrarem, se realizarem é algo que não tem preço, né? Que vale muito. E o objetivo é que outras pessoas consigam chegar nesse lugar dentro das suas áreas e eu acho que também é importante falar, eu também sou super a favor e incentivo muito o empreendedorismo pela essa questão da liberdade, que é um valor muito forte para mim, mas acho que é importante falar que quem prefere a segurança, quem não tem perfil para empreender, dentro da É, CLT, tem que ter dentro do perfil. também é possível encontrar. A questão é questionar qual empresa, qual tipo de formato de trabalho? Será? Hoje em dia a gente tem o híbrido, tem só quem trabalha 100% home office, mesmo em CLT. Então tem vários possíveis cenários. Exatamente. E isso sobre cuidar do outro, eu sofro muito junto com os meus pacientes quando eles chegam assim, Mari, tô à beira de um burnout, ou eu sofri um burnout e não tô conseguindo voltar a trabalhar. E eu tenho uma mentorada que ela fala assim, eu preciso de um sinal. Eu falei, tá, tem uma árvore de Natal piscando aí, de tanto sinal que você já me contou, né, nesses tempos de Sim. atendimento aqui. Qual sinal você precisa, né? Porque não é bem exatamente um sinal. A pessoa está vendo que está errado, que ela está sofrendo, mas ela precisa de uma orientação de alguém que pegue na mão dela e fala: vem aqui por esse caminho, testa esse caminho, questiona, né? Como você falou. Eu não tenho problemas com o trabalho corporativo, mas é uma grande minoria de empresas que hoje dá para dizer que leva a saúde mental em consideração mesmo, Sim. né? Então, e assim, eu falo, é muito fácil de um líder errar, porque eles não estão preparados, né? E, obviamente, toda a Uhum. carga, né, cai sobre o líder. Tipo, o meu líder é tóxico, o meu líder me dá muita demanda. As empresas não preparam. Eu vivenciei isso 10 anos. As pessoas são colocadas lá e elas têm que se descobrir como liderar uma equipe de 10, 15 pessoas totalmente diferentes, né? Uhum. Então, existe sim um caminho feliz também no corporativo, né? Mas as pessoas precisam reconhecer o sinal quando aquilo não está fazendo bem e sair antes do burnout chegar, antes do burnout bater na porta. Uhum. Não chegar nesse nível de esgotamento, né? Começar a identificar as coisas Exatamente, antes. Uhum. Perfeito. exatamente. E para quem Mas está nos o escutando, medo. opa, pode falar. Desculpa. Não, é que o medo acaba nos paralisando, né? A gente tem medo da mudança. Aqui tá ruim, mas o que será que tem lá fora, né? Então, como eu falei, essa pessoa ficava falando para mim, eu preciso de um sinal. Eu falei, eu vejo tantos sinais, você me relata tantos sinais, o que você está esperando?
né, para Uhum. fazer uma mudança. Exato. O que é importante para se sentir mais preparada para dar esse passo? Que às vezes precisa de alguma coisa ali interna para conseguir superar algum desafio específico, né? E que normalmente Uhum, está por uhum, baixo. A gente tem que questionar, tem que exatamente. investigar um pouquinho mais. Mas eu ia te perguntar, Mari, quem está nos escutando e fala, poxa, eu realmente quero, já identifiquei esses sinais, já identifiquei que não estou vivendo da forma como eu posso, como eu mereço. Por onde começar? O que você indica, Mari? Ah, procurar qualquer tipo de processo de autoconhecimento, né? Obviamente com algo validado, né? Com algum profissional que você confie, né? Porque hoje existem muitas ciências por aí questionáveis, tá? Mas assim, vai se conhecer. Mari, eu não sou uma pessoa aberta a fazer terapia. Lê um livro, passa num processo de coach. Existem coaches. Existe no mundo uma rixa entre psicólogo e coach? Não. Eu passei por uma coach que foi sensacional, foi fundamental para o meu processo. Existem Uhum. coaches muito bons. Então, vai buscar um processo de coach, vai buscar uma terapia, vai buscar um livro, vai buscar uma meditação, mas vai se compreender. Porque muito provavelmente, se você está frustrado, é porque você está seguindo o desejo dos outros. E não está parando para olhar o que você está fazendo com o seu dia a dia. Você está no Uhum. piloto automático. Eu quero ganhar mais, eu quero status, eu quero cargo. Mas espera aí, o que é importante para você? Né? Você está tendo tempo para gastar esse dinheiro que você tanto ganha? Qual é o custo disso? O custo de vida, o custo de tempo? Exatamente. Uhum. Eu tenho pacientes assim que são super jovens, com cargos altíssimos, que ganham super bem. E aí eu falo, tá, quando foi a última vez que você saiu para jantar com o teu noivo? Quando foi a última vez que você tirou férias? Uhum. Sabe? Essas coisas que são de fato viver a vida, tá muito na. Se a gente for elencar prioridades, tá muito lá atrás. E aí, a custo de quê, né? Que a pessoa ganha tantos dígitos, tá fazendo tratamento gástrico, tá fazendo tratamento psiquiátrico, não tem tempo para ver familiar, não tem tempo de tirar umas férias. Uhum. Então, eu acho que vai se conhecer, vai entender o que é realmente importante para você, e aí sim você começa a entender para onde você vai. Aí entra o planejamento, né? O planejamento eu acho que Uhum. é a parte 2, né? Primeiro você quer Sim. saber aonde você quer chegar. E aí a gente vai montar planos, a gente vai montar plano A, B, C, né? De como chegar nesse lugar. Uhum. Você fala bastante de planejamento, eu falo também sobre o planejamento. Ontem eu estava conversando com uma mentorada, eu acho que faz parte do planejamento a gente se colocar em movimento. A minha Perfeito. transição de carreira não aconteceu como eu planejei. Talvez ela tenha acontecido melhor, mas ela não aconteceu como eu planejei, porque na teoria eu falava, nossa, esse é o caminho. Eu fui testar, deu super errado. Então, peraí, plano B. Aí eu fui testar e foi indo, assim. E aí eu encontrei algo que funcionasse para mim, né? Uhum. Então, muita coisa na teoria a gente enxerga como perfeito, mas a gente precisa se colocar em movimento e precisa estar também disposto a replanejar o tempo todo. Ajustar a rota, né? Em função dos Exatamente. resultados, em função até da forma como está sendo essa construção, para que seja de uma maneira leve, que faça sentido, porque senão às vezes as pessoas fazem transição, mas continuam com os mesmos sentimentos. Porque mantém o mesmo estilo de vida, mantém escolhas parecidas que não estão caminhando naquilo que desejam. Então, não é apenas a área, não é uma transição apenas de área ou de Uhum. cargo ou de CLT para empreendedorismo. Precisa entender o estilo de vida por trás, o que é prioridade, quanto tempo é dedicado para cada área. Eu acho que isso é fundamental. E você falou sobre essa questão de planejar é importante, mas tem que entrar em movimento. Concordo plenamente, porque se a gente não começa a colocar em ação, ainda que seja um pequeno passo de cada vez, e é o que eu sugiro, ponto por ponto, realmente pouco a pouco, fica só na teoria. E da teoria a gente não Uhum. sai, da teoria não alcança resultado, fica só ali. E quando nós começamos a entrar em movimento, parece que sai um elefante das costas, porque aí a gente começa, pô, ver um resultado aqui, ver um ali, um começo.
Então, aquilo começa a fazer sentido, aquilo vai motivando, e aí a gente consegue engrenar e cada vez mergulhar mais, né? Exatamente. E Ale, a gente, né, o propósito dessa conversa é falar sobre equilíbrio de vida. E acho que teve uma fala minha aqui, eu tô pensando que pode ter sido mal interpretada, né? Porque quando eu fiz a minha transição de carreira, eu trabalhava no CLT e pegava qualquer horário livre meu para atender, né? Mas foi Uhum. muito consciente que isso tinha data final. Isso tinha Foi, um prazo foi para uma acabar. fase, começo, meio e fim Foi um ali. sprint, né? Como a gente fala. Uhum, E para aquele momento de vida fazia sentido. Hoje, com o filho, isso não faz o menor sentido, não dá, não cabe. uhum, Mas era um uhum, momento que cabia na minha vida, era o meio que, ok, eu quero que minha transição de carreira ela aconteça rápido, então eu vou trabalhar nos meus atendimentos no horário livre que eu tiver. Ah, não, eu posso ir com calma. Ah, então dava para ser mais leve, mas eu queria a uhum, todo custo sair do CLT, porque eu não estava legal para mim. Então, uhum, eu acho que assim, o equilíbrio também vem daí, de eu saber que esse processo intenso tinha uma linha de chegada, né? uhum, Conversando no passado com uma pessoa, ela falou assim para mim: como que eu faço, né, para aguentar? Porque é muito puxado. Ela é professora e também queria vir para os atendimentos, é muito puxado. Eu falei: o que dá o gás da gente aguentar é você saber qual que é a sua linha de chegada. Isso pode ser uma data, isso pode ser um retorno financeiro quando eu estiver ganhando tanto, quando eu estiver acumulado tanto, mas uhum, isso dá o gás, porque se você está numa maratona, você não sabe se você está correndo 5 quilômetros ou 42 quilômetros, uhum. você desiste no meio do caminho. Sei. Então você precisa saber em, em que momento você vai falar, ok, eu fiz o que eu precisava ter feito, né? Eu dei o melhor de mim nesse período e ok, agora eu entrego o meu crachá e aqui está feita a minha transição de carreira, que foi isso fez sentido para mim. Foi Uhum, cansativo. Eu trabalhava, bom, quase que o dia inteiro, vamos dizer assim, né? Tinha as minhas 8, 10 horas do CLT, mais 3 horas de atendimento por dia. Mas no momento que eu entreguei o CLT, eu trabalho 20 horas por semana, né? Agora com o bebê, muito menos. Mas, uhum, né, enquanto eu como psicóloga, só 100% do meu tempo, eu trabalhava 20 horas por semana. Então, eu dei um gás ali para valer a pena depois. Porque para mim era importante ter esse tempo livre, tempo de qualidade, né? Então, 20 horas por semana era o meu limite. E para mim tá tudo certo. Valeu a uhum. pena. Perfeito, você trouxe esse olhar, é importante falar sobre isso, porque é uma fase que tinha um objetivo e que tinha uma data. Então, é diferente. Agora, pensar neste cenário para a fase atual já não faz sentido, pensar nesse cenário por um período muito longo já não faz sentido. Então, as pessoas têm que entender isso. E realmente é uma construção. Não é de um dia para o outro que você vai conseguir sair de uma rotina onde trabalha várias horas por dia para trabalhar 4 horas por dia, né? Então, você precisa, Exatamente. até porque internamente, até quero saber a sua opinião sobre isso, Mari, porque eu vejo uma dificuldade muito grande de algumas pessoas que já estão vivendo a sua transição, que já conseguiram fazer isso, que já estão trabalhando com o que gostam, que têm a possibilidade de ter mais leveza e liberdade de trabalhar menos, porém não conseguem. Elas estão presas naquele ciclo de horário comercial, de eu preciso ter, como assim 10 horas eu vou para academia? Como assim no meio do dia eu vou sair para me encontrar com uma amiga no lugar de estar trabalhando? Eu vejo essa pressão que já não tem um chefe, mas é da própria Uhum. pessoa se colocando nesse lugar. Como O quebrar pior esse chefe é ciclo? nós mesmos, né? Assim, a gente ser muito, a gente se cobrar muito. Tenho isso bem presente nos meus atendimentos e eu tenho um caso muito interessante, né? Tô com uma pessoa, né, que eu acompanhei a transição de carreira dela por uns 3 anos, né? Estamos 3 anos juntas aí. Ela pegou o meu processo de transição e eu apoiei ela também, né? Uhum, Ela tinha muita dificuldade de descansar, assistir uma série, ler um livro de romance, né, que não fosse de desenvolvimento pessoal, era inadmissível. E eu uhum, falei, você vai colocar o descanso na tua agenda.
Então, das 2 às 3, você vai tirar um cochilo, você vai ligar a TV, você vai tomar um sol, você vai fazer o que você quiser, mas você vai colocar na tua agenda o seu descanso. Você sabe que tem hora para acabar, você não está à toa. Então, das 2 às 3, você vai descansar, 3 horas você retoma suas reuniões, suas demandas, e de Uhum. pouco em pouco, ela foi internalizando que tá tudo bem pausar no meio do dia. Sim. As coisas não estão saindo do controle. E ela entendeu também que, eu funciono melhor de manhã, então de manhã eu dou meu gás, porque eu estou mais ativa, e de fato, depois ali do almoço eu estou mais devagar, então eu preciso desse tempo, né, para Uhum. dar uma descansada, e depois eu retomo para umas atividades mais tranquilas. Então, entender também a sua rotina ideal, né? Porque você falou, Uhum. das 9 às 18. Não, gente, não precisa ser das 9 às 18, né? Para mim, Sim. funciona trabalhar à noite, porque os meus pacientes demandam de atendimento à noite. Então, 4 horas da tarde, eu estou fazendo absolutamente nada, porque não tem gente interessada em atendimento 4 horas da tarde. É, então, colocar o descanso na agenda é importante para a pessoa entender que não vai sair, as coisas não vão sair do controle, e o descanso ele também tem hora para acabar. Né? Então, Uhum. é das 2 às 3, é das 2 às 3. É meia horinha, é um cafezinho no meio do dia, ela é um capítulo daquele livro legal, mas você vai voltar para sua atividade e as coisas não vão escorrer pelas mãos. E pouco a pouco, as pessoas vão moldando a rotina que faz sentido para elas, né? Uhum. Então, eu tive um momento também de me questionar, que eu queria que o meu consultório virasse rápido, né? Falava, será que eu preciso atender aos sábados? Só que o sábado era muito precioso para mim, porque eu já não ficava com meu marido quase durante a semana. Então, o Uhum. sábado era muito precioso para mim. Então, várias vezes eu questionei. Algumas pessoas perguntavam, você atende de sábado? Eu falava, ai, amor, e se eu atender de sábado ali? Mas não, era muito forte para mim o tempo de qualidade com ele. Então, Uhum. eu tive que ter paciência. Então, talvez o meu sprint, né, de transição de carreira durou um pouco mais, porque eu não atendi aos sábados, mas para mim foi importante ter o tempo de qualidade, entender o que era tempo de qualidade dentro da minha rotina e entender os meus limites também. Sim. Isso entra a questão dos critérios, né? Qual que é o critério em relação ao trabalho? Qual é o tempo de trabalho que faz sentido na rotina que você deseja construir? Quais são os dias da semana? O que que é importante? Por exemplo, eu realmente gosto muito de fazer exercício e é algo que, se eu não paro para pelo menos tirar um tempo, nem que seja para alongar, para caminhar, para fazer alguma coisa, eu não gosto. E como é muito tempo sentado, trabalhando, eu preciso. E de um Uhum, contato, sair um pouco. Como é muito home office, eu gosto de sair, andar no parque, correr, enfim, tenho os meus momentos. uhum, Agora, cada um tem que entender o que que é fundamental na rotina, como você disse, e colocando esses critérios. Então, você disse, eu vou demorar um pouco mais, mas porque para mim é inegociável esse momento com meu marido no sábado. Eu preciso e eu exatamente. quero fazer essa escolha. Então, as pessoas precisam entender o que que é inegociável, ou o que está acima, o que que é prioridade antes de tomar uma decisão, porque senão, como você falou antes, o pior chefe somos nós mesmos, né? Então, não é o cliente, não é o paciente, não são os outros que não estão respeitando, somos nós mesmos. Se A nós não gente respeitamos, não colocamos esse limite, não nos comunicamos, nos posicionamos dessa maneira, o outro vai acabar invadindo o espaço que a gente permitiu, na verdade. Eu tenho uma frase que eu falo: ninguém respeita um limite que você não coloca. Então, se eu estou respondendo mensagem de paciente 10 horas da noite, ele vai achar que está tudo certo. Uhum. Então, se eu não coloco limite, eu tinha um chefe que todo domingo à noite ele mandava mensagem com as demandas. Não sei se ele estava fazendo a organização da semana, mas eu simplesmente não respondia. Eu falava, é domingo à noite. Aí virava para mim e falava, você não respondeu, não. Então, na segunda de manhã estou aqui e respondo. Mas assim, são limites que a gente precisa colocar, porque ninguém vai se preocupar com a sua saúde mental. Ninguém vai entender o que é limite para você. Né? Então, Uhum. para mim, o sábado era inegociável. E, obviamente, para os meus clientes fazia sentido, porque eu atendo workaholics.
ponto, né? Pessoas que estão querendo uma solução. Então, o sábado é o momento que ele consegue ali se cuidar. Só que para mim, Uhum. não. Uhum. Então, ou você vai priorizar a sua saúde mental e vai colocar a terapia na tua agenda durante a semana, ou não vai ser comigo. Uhum. Perfeito. Esse posicionamento é importante, muito importante para conseguir moldar. Senão, não sobra tempo. Essa ideia, quando E eu sobrar tempo já eu estou faço passando um isso. recado também, né, Ale? Estou passando um recado para o paciente do tipo, ou você prioriza a sua saúde mental e ela precisa caber na segunda ou sexta-feira, né? Porque como assim você não tem segunda a sexta, você não tem uma hora na tua agenda para olhar para você? Uhum, exatamente. Já é uma forma de estimular a refletir e mudar algumas atitudes, né, por parte de quem está te Exatamente. procurando também. Perfeito. Então, Mari, tem algum livro ou filme que você indique para quem gostaria de aprofundar um pouquinho mais? Olha, eu falo, quem passa em atendimento comigo é Bíblia, tem que ler o essencialismo, tá? Muito bom. Não era um livro que o título me chamava atenção, e o meu irmão, ele também trabalhava com desenvolvimento pessoal, ele falou assim, acho que você precisa ler. E assim, nossa, e o bom é que o livro, ele traz no final como colocar em prática cada capítulo. Sim. Eu acho isso maravilhoso, todo livro devia ter isso. Mas assim, o essencialismo, resumindo, ele fala para olhar para você. Ele fala para você aprender a priorizar. E ele tem aquela imagem logo no início, né, que é uma pessoa com foco e uma pessoa sem foco, né? Aquela pessoa que atira para todos os lados e tenta dar conta de tudo, ela não vai longe, né? Uhum, Ela é igual aquela tirinha, eu faço tudo mal feito, né? Se eu quero dar conta de tudo, tá tudo pela metade. Agora, no momento que você tem um foco, eu falo muito sobre prioridade e eu aprendi que uhum, a palavra prioridade ela não tem plural, ela é prioridade é singular. Se você tem muitas prioridades, nada é prioridade na tua vida, uhum, né? E o essencialismo ele fala isso. Então, coloca um foco na tua vida e se dedica àquilo que você vai caminhar. E se o uhum, foco é tua carreira, se o foco é tua família, e eu acho que isso foi essencial para mim, como eu te falei, né? Naquele momento não cabia fazer uma transição cabia fazer uma transição de carreira. Hoje não cabe fazer uma transição de carreira, porque o meu foco é meu filho. Eu uhum, estou olhando para minha carreira, eu estou cuidando da minha família, mas hoje o meu foco, o meu 98% é dedicado a ele. No passado foi minha carreira. uhum, Então, acho que o Essencialismo é um baita livro que ele fala sobre prioridade com vários olhares, assim, e uhum. conta a história de bons executivos também, ele fala sobre descanso. Então, é o livro que eu mais recomendo, assim, de longe. É maravilhoso. Tenho até vídeo aqui falando dele, porque para mim foi transformador. Inclusive, a forma como ele ensina a dizer não, que ele diz que o não é a regra. Nossa, aquilo foi uma paulada para mim. Foi assim, nossa, Se aprende existe aí. dúvida, é não. Exatamente. Exatamente. Muito bom. E tem indicação de filme, série ou documentário? Ah, aí eu já vou muito assim no mais para o lado romântico da coisa, do propósito, né? Que eu falei, eu sou uma sonhadora, e você se identifica com isso também. Tem um filme que eu vi, assim, acho que muito nova, que é A Corrente do Bem, né? Que não sei Uhum. se você já assistiu, Ale. Sim, é muito bom. O menininho, ele Eu nem cria um lembrava projeto na dele. escola. Pode Ele é falar aqui. muito bom, ele é muito triste. Sim. É, o menino cria um projeto na escola onde ele se dedica a mudar a vida de três pessoas. E essas três pessoas têm que mudar a vida de três pessoas, né? E isso vai se multiplicando. E é assim que eu me sinto no meu trabalho, né? Então, um post, quando eu posto alguma coisa, né, que, querendo ou não, as nossas redes sociais, ela é a divulgação do nosso trabalho, mas ela tá ali na ponta mudando a vida de alguém. Então, quando eu posto alguma coisa, a Uhum, pessoa fala, isso aqui mudou meu dia, isso aqui era o que eu precisava ouvir, eu falo, caraca, né, isso aqui pode ser muito potencial. E aí eu tenho um atendimento que eu consigo trazer qualidade de vida para alguém, eu falo, meu, é aí que dá sentido para mim. E esse filme, uhum. assim, foi uma baita viradinha de chave para mim
que eu queria para mim? O que eu quero? Eu quero tocar pessoas. E aí eu deixo o filme A Corrente do Bem, que é muito lindo. É mais antigo já. Perfeito. É, eu não lembrava dele, foi uma ótima recordação. Opa! É, foi uma ótima recordação, porque às vezes a gente fica só olhando novos filmes, né? Ah, o que que tem de novo, enfim, e é muito bom reassistir algumas histórias, algumas inspirações. Eu gosto muito de filmes baseados em fatos reais ou que tragam assim uma mensagem que ajuda a impulsionar. Então, eu adorei essa indicação. Obrigada, Mari. E dentro dessa linha de Imagina. propósito, um livro que mexeu muito comigo, até cheguei a chorar, lendo, foi Em Busca de Sentido, de Viktor Frankl. Não sei Ai, eu se ainda já não li, leu. tá na minha lista. Olha, impressionante, impressionante. Assim, ele realmente traz um olhar, uma forma de valorizar a vida e de ressignificar coisas de uma maneira admirável. Depois me conta o que que você achou. Tá na minha lista. É que eu gosto tanto de ler. E aí eu fico, ai, qual que eu quero ler agora? E eu vou escolhendo assim alguns que fazem mais sentido para o meu momento, mas É aquela tá na lista lista. infinita. Eu também tenho. Ali a minha... Infinita, Muito bom. infinita. Muito Posso fazer obrigada, mais Mari. Claro, por uma favor. indicação de filme que eu lembrei quando você falava? Ele é mais recente, é aquele Arremessando Alto do Adam Sandler, Sim, assisti que ele fala também. muito sobre a gente estar num ambiente errado que não te valoriza, sabe? Igual aquela charge da água, né? A água no farol ela custa R$ 2, no aeroporto é a mesma água R$ 10. Se você está num ambiente que não te valoriza, né? As coisas não vão para frente e nossa, esse filme eu gostei demais. É porque o cara acreditava nele, né? Só que tinha ali pessoas que não é que ele não fazia um bom trabalho, mas que tinha um olhar distorcido, né? Do Uhum. potencial dele. O livro do Starbucks também era um cara que ele acreditava muito no negócio dele e as pessoas não botavam fé e a gente precisa muito acreditar. Eu acho que tudo começa quando a gente acredita no que a gente tem a propor, né? Sim, Então, eu acho que verdade. esse livro, o livro do Starbucks, esse filme também, acho que mexe muito com a autovaloração da pessoa. Perfeito. Essa questão que envolve autoconfiança, que envolve realmente ser, eu falo do ser o seu primeiro cliente, né? De acreditar e Exatamente, comprar a própria ideia antes de qualquer outra pessoa. Mas aí entra o segundo passo depois, que é o meio. Se nós estamos cercados de pessoas que estão impulsionando, a chance de irmos mais longe é muito maior do que se estamos num lugar onde as pessoas só bloqueiam, colocam para trás, ou têm um olhar completamente diferente que, às vezes, querendo por bem proteger, acabam limitando. exatamente, Ale. Bom, Adorei as agora, indicações. Não, que isso, Mari. Adorei as senão se me indicações. deixar eu falo demais. E não, eu, por mim, eu amo conversar ainda mais sobre essa temática que, para mim, ela é fundamental. Eu queria que todas as pessoas realmente conseguissem despertar, conseguissem se transformar dentro do seu tempo, dentro da sua fase de vida, mas que conseguissem pouco a pouco viver isso que a gente tem a oportunidade de viver e ainda de ajudar outras pessoas a conseguirem alcançar. Então, muito obrigada, Mari. Que troca deliciosa. Imagina. Com certeza vai inspirar Obrigada, foi muitas um prazer. pessoas. E Espero desejo que tudo de sim. bom agora nessa nova fase como mamãe. Eu fico babando com as fotos, Obrigada. que coisa mais fofa. Obrigada. Olha, como dizem, é a tarefa mais desafiadora e realizadora da vida. Deve ser algo único mesmo. Eu só de imaginar eu me emociono. É uma coisa que a gente Ai, quer meu estar se Deus. programando para o próximo ano e realmente deve ser único. É muito gostoso, muito gostoso. E ela é isso que você falou, né? Se a gente puder aí com esse vídeo despertar uma pessoa para ela olhar para a vida dela e falar, não tá legal, eu vou mudar, para mim, assim, meu trabalho tá feito, sabe? Já valeu. Eu penso assim também. É, pouquinho a pouquinho, muitas coisas são. Muitas pessoas são tocadas, as pessoas às vezes elas ali dá aquela primeira semente, aquele primeiro toque, depois a partir disso ficar refletindo, daqui a pouco consegue dar outro passo, e isso faz tudo valer a pena mesmo.
Obrigada, Mari. Obrigada por essa partilha maravilhosa. E tenho certeza que algumas pessoas vão sair daqui se questionando, tentando fazer pequenas mudanças. E uma coisa que é importante, quem está nos assistindo, primeiro agradeço por fazer parte dessa rede e aproveite para compartilhar com outras pessoas que precisam escutar essa mensagem também. Vamos juntos, aumentando cada vez mais. Então, muito obrigada. Obrigada, Mari, pela sua partilha e obrigada a todos que nos escutaram. Se ficou com qualquer dúvida, se quiser saber mais sobre algum ponto, se quiser indicação, se quiser, mande aqui nos comentários que a gente tem todo o prazer em ajudar. Combinado, Alê. Obrigada pelo convite. Um beijão. Um beijo e até o próximo vídeo.